água. Ok? Então, essa flutuação de pH pela liberação desses íons de hidrogênio é que vai ditar a concentração da forma que o carbono se apresenta na água. Se gás carbônico, se bicarbonato, se carbonato. Tá? Aí a gente entrou no nosso capítulo 1, que é o capítulo de introdução da disciplina, propriamente dito, e eu vou buscar agora, então, os slides lá para a gente dar continuidade na água, né? Desculpa, na água, na aula. Pronto. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Está projetado aí os slides? Me vendo não, né? Ainda não, professor. Não, não está projetado. Os slides Então, não. faltou compartilhar. Deixa eu voltar para a sala. Espera aí, faltou compartilhar. Tudo bem. Eu vou colocar em tela inteira. Foi bom que eu aproveito e coloco para a sala o Davidson. Bom dia, Davidson. Acho que agora sim. Ok, slide está na tela. Agora tá. Perfeito. Está na tela. Então, vamos lá. Conceituamos hidrobiologia, viu que faz parte dela a questão da biologia marinha, excluímos do escopo do nosso estudo. Excluímos por quê? É só por uma questão de limitar a área de estudo, tá? Não quero dizer que não exista hidrobiologia na biota, na vida marinha. Claro que existe. Mas não é da nossa realidade estudar essas águas para fins de abastecimento público. Tá? Essas águas podem ser utilizadas para abastecimento público? Podem. Há um custo. E é um custo que a gente não precisa pagar. A gente tem em abundância água doce para utilizar como manancial de abastecimento. Então, vamos esquecer, a princípio, a utilização dessas águas salgadas. Ok? Então, nessa hidrobiologia que nos interessa, nós temos a hidrobiologia de água corrente e a hidrobiologia de águas paradas. Águas dormentes ou águas correntes. Tá? Dormentes, lagos, correntes, rios, via de regra. Tá? Existe uma hidrobiologia particular para as águas dos lagos e uma hidrobiologia particular para as águas de rios. A de águas dos lagos a gente chama de limnologia, não só o estudo dos seres vivos ali, mas de todo o ambiente químico e físico-químico que importa naquela biota. E para as águas de rios, a gente estuda no que a gente chama de reologia. Tá? Eu lembro que na aula, a gente finalizou a aula. Se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisam, tá? Eu acho que eu vi instalar aí mas eu fiquei em dúvida, não sei se foi no meu celular ou se foi uma chamada de entrada, tá? Qualquer coisa vocês avisem aí. Que é a ação do engenheiro sanitarista. É muito importante que a gente enxergue qual é a função do engenheiro sanitarista nessa coisa toda aí. Eu digo assim, ó, a principal função consiste em alterar o meio de maneira a torná-lo mais favorável à sobrevivência e ao conforto humano. Então, veja bem que faz parte da atividade da gente, do engenheiro sanitarista e ambiental, vou esticar aqui o conceito, tá? A intervenção no meio ambiente
do ponto de vista do interesse do conforto, da sobrevivência, da sanidade, tá? Do bem-estar do ser humano. Então, nós não somos preservacionistas, nós não somos conservadores, nós não somos ambientalistas do ponto de vista mais, como é que se diz, mais lato da palavra, do termo, tá? Nós somos engenheiros, a gente está se preparando aqui para intervir no meio, tá? Para o bem do ser humano. É lógico que nós vamos conhecer detalhes do comportamento do meio ambiente que nos fazem trabalhar, promover essas ações com o mínimo de intervenção possível ou com a possibilidade de resgatar esse meio ambiente que você interviu, que você fez uma interferência. Tá? Para isso existem... Oi, o termo me escapuliu agora. São as ações de reparo, que eu estou esquecendo o termo aqui agora, meu Deus. São as ações mitigadoras. Tá? Sempre que você interfere no meio ambiente e esse ambiente vai ficar, de certa forma, prejudicado, você tem que adotar ações que mitiguem essa sua ação danosa. Tá? Por exemplo, você vai precisar... Professor, Oi. tem gente querendo entrar. Tá, deixa eu ir lá buscar. Bem-vindas. Tá? Então, como eu ia dizendo, por exemplo, você vai urbanizar um bairro. Vamos ficar numa rua. Tá? Você vai fazer movimento de terra, vai fazer asfaltar, vai asfaltar, vai criar calçada. Você vai fazer uma intervenção grande nessa. Tá? Mas são intervenções que vêm de encontro ao conceito da ação do engenheiro sanitarista. Tá? Alterar o meio ambiente de forma a torná-lo mais favorável à sobrevivência e ao conforto humano. Em contrapartida, você tem que determinar algumas ações mitigadoras para aquela ação que você está fazendo de alteração do meio ambiente. Está entendendo? Eu vou asfaltar aqui, mas, por exemplo, nas laterais, a cada 3 metros, eu vou plantar uma árvore. É uma ação mitigadora que muitas vezes é adotada para aquela intervenção ambiental. O que eu quero que fique claro para a gente, a partir desse momento, é que a própria ação do engenheiro sanitarista consiste numa ação de alteração do meio ambiente. Tá? Mas sempre levando em consideração o bem-estar, a sobrevivência, a sanidade do ser humano. Ações de preservação, água e hidrobiologia. Então, a gente vai ter 3 ações, 3 eixos de trabalho bastante interessantes nessa questão, que é o tratamento das águas de abastecimento, a questão da hidrobiologia relacionada à poluição e a hidrobiologia relacionada ao tratamento das águas residuárias. Hidrobiologia e poluição, de certa forma, vocês vão ter uma disciplina toda voltada para essa questão de hidrobiologia e poluição em controle e poluição das águas. Hidrobiologia e tratamento de águas residuárias, a gente vai fazer aqui 2 disciplinas, que é tratamento de esgoto doméstico no bloco, no 8º período, e tratamento de águas residuárias industriais comigo no 9. Tá? A mais importante dessas relações nesse momento é a hidrobiologia e o tratamento das águas de abastecimento. Porque nesse momento a gente está querendo pegar ou visualizar um corpo hídrico
e saber se a gente disponibiliza ele para fins de abastecimento ou não. Se aquele corpo hídrico vai servir de manancial para o abastecimento público de uma determinada comunidade. Tá? Então, vamos ver aqui algumas relações da hidrobiologia e do tratamento de águas de abastecimento. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu pontuei aqui micro-organismos patogênicos, questão do patogênico e patológico, que são termos que às vezes a pessoa usa até como sinônimo e não são. Tá? Patogênico é uma coisa, patológico é outra. É outra. Características de potabilidade. Então vamos começar assim. Temos um corpo hídrico e queremos saber se esse corpo hídrico vai nos servir para fins de abastecimento público ou não. Um dos maiores cuidados que a gente deve ter com esses corpos hídricos para efeito de aproveitamento para abastecimento, tá? É a presença de patogênicos. E aqui, lembrando um conceito que vocês muito provavelmente já dominam, que é o conceito desses micro-organismos patogênicos, que são aqueles micro-organismos que causam doenças aos seus hospedeiros. Causam doenças ou tendem, tá, a causar doenças. Isso aí vai depender de uma certa quantidade, de quanto você vai ingerir desses organismos patogênicos, tá? Então, são organismos patogênicos, bactérias, fungos, vírus, protozoários e por aí vai, tá? A grande maioria, sim, já estou chamando aqui de micro-organismos, mas pode ser organismos porque eles podem ser macro também, tá? Lembrando aqui, na engenharia sanitária, a gente tem essa preocupação com os micro-organismos patogênicos, mas os micro-organismos patogênicos em si, eles são uma preocupação muito maior da medicina do que do ponto de vista da engenharia. Na engenharia, a gente não vai buscar o agente patogênico. Na realidade, a gente faz um estudo presuntivo da presença de patogênicos. Eles são mais difíceis de ser detectados. Então, a gente, para barateamento de custo, para facilitar a abordagem, a gente estuda os organismos do grupo coliforme. Perfeito? Todo mundo já tem essa noção do que é a colimetria em termos de engenharia sanitária, né? Então, assim, os organismos coliformes são muito mais numerosos que os patogênicos. Os organismos coliformes são muito mais, eu falei numerosos? Eles são mais encontrados em vida livre. Os micro-organismos coliformes, eles são também do trato intestinal dos animais de sangue quente. Então, eles podem chegar nessas águas através da poluição por esgoto, tá? Contaminação por material fecal. O que é que a engenharia sanitária faz? Como é mais fácil identificar o patogênico, criou-se a presunção de que a presença criou-se a presunção de que a presença de coliformes no ambiente aquático pode representar a presença de patogênicos. Por quê? Porque esses organismos coliformes fecais, eles são do trato intestinal. E ao mesmo tempo que chega o coliforme, podem chegar os patogênicos. É uma questão de grandeza. Eu acho que lá mais adiante, quando a gente estudar parasitas e alguma coisa, a gente vai ver essas concentrações. Até 100 miligramas, até 100 coli,
por 100 mililitros, uma situação, até 50, uma situação, até de 1 por 100 mililitros, outra situação. Então, tem essa escala aí. Mas o que tem que ficar claro? Os micro-organismos patogênicos são os que causam doenças. Como eles são mais difíceis de serem detectados em laboratório, a gente facilita. Facilita como? Pesquisando coliformes. A presença de coliformes indicam a possibilidade da presença de patogênicos. Garantem que aquelas águas estão contaminadas por esgoto fecal e muito provavelmente, muito possivelmente, podem estar contaminadas com a presença de patogênicos. Ok? Em laboratório, assim, por exemplo, você teve um surto de cólera e você quer identificar se o vibrião está presente. Então, você tem que fazer uma coleta, levar para laboratório e tem que preparar um meio de cultura. Ok, alguém dá um ok para mim aí? Já ouviram falar de meio de cultura? No laboratório. O meio de cultura é uma papinha, é um alimento específico para que determinado organismo se manifeste. Então, você vê a complicação. Você vai ter meios de culturas diferentes para cada patogênico que você procura identificar. É trabalhoso e é custoso. Do ponto de vista da praticidade, você faz um ensaio geral para colimetria e se a presença de coliformes for muito grande, automaticamente você associa a presença de esgoto fecal e possivelmente a presença de patogênicos. Ok? Então, o teste de colimetria é presuntivo da presença de patogênicos, não afirmativo. Tá? O termo patogênico e patológico que a gente coloca aí, patogênico diz-se do organismo que é capaz de produzir doença. O patológico é a manifestação anômala que pode ocorrer pela presença do organismo patogênico. Tá? Então, patogênico é o organismo capaz de produzir doença e o patológico é a manifestação, tá, desses organismos. Veja bem também que a gente... Deixa eu ver o que é que tem aqui depois. Veja bem também que a gente, quando disponibiliza uma água para fins de abastecimento público, a gente não procura uma água pura, tá? Aliás, não sei se já falei, mas em algum momento aqui do nosso texto vai aparecer essa situação que eu estou colocando. Água pura no ambiente é escasso, é improvável, eu diria até que não ocorre no ambiente natural. Tá? Água pura é uma situação de laboratório. Você quer água pura em laboratório para poder fazer as diluições e não ter nenhuma substância, nenhum elemento que interfira nos resultados do seu experimento. Então, você trabalha com água deionizada, você trabalha com água pura, você trabalha com água destilada, com água bidestilada. Então, são situações de laboratório. Entendido? Professor, tem gente Oi. querendo entrar na sala. Tá. Eu não ouvi aqui, mas eu vou chamar lá. Só um minutinho. Maria Brito, bem-vindo. Carla Castro, bem-vinda. Vamos voltar. Ok. Então fica claro que no ambiente você não vai encontrar água pura. Tá? Água pura é uma situação
de laboratório. Você tem que trabalhar, remover impurezas, eu vou colocar entre aspas, para obter água pura. No ambiente, e eu já falei isso, eu me lembro, a água, por sua capacidade de solvente universal, ela vai incorporar, entre aspas, impurezas que são características do meio aonde ela está. Se a água subterrânea, a crosta terrestre, as características morfológicas do solo vão incorporar substâncias características do seu meio para essas águas. E no ambiente superficial, o ar atmosférico, as margens dos rios, dos lagos, uma folha que cai, tá? Ficou até poético, também vai incorporar nessa água substâncias. Agora, não é a presença disso que torna inviável a água do ponto de vista do consumo. Por isso foi criado isso aqui que a gente chama de características de potabilidade. Eu digo, muitas espécies de micro-organismos de vida livre devem ser combatidas. Ora, por quê? Porque esses organismos, principalmente, a gente está falando aqui de hidrobiologia, então mais relacionado com organismos, né? Com os micro-organismos, esses organismos de vida livre podem ter interferências diretas ou indiretas nessas águas que podem torná-las, digamos, não desagradáveis do ponto de vista da potabilidade. Eu, de repente, me fugiu o termo, mas desagradáveis do ponto de vista da potabilidade. Tá bom. Então, essas interferências diretas, elas podem produzir cor, odor e sabor. Cor, odor, sabor e a temperatura da água, elas entram dentro dos padrões de potabilidade como características organolépticas. Vocês têm uma porção de termozinhos de domingo já para no almoço em família, né? Utilizarem esse palavreado todo. Mas o que são essas características organolépticas do ponto de vista da potabilidade? São aquelas relacionadas aos órgãos do sentido. Uma água aquecida pode ser prazerosa ou não, né? Tem muita gente que vai para aquelas termas ali no interior de Goiás, fica mergulhado naquilo ali, né? Um calor medonho, não. Tem gente que não. Eu cada vez menos tomo banho de água fria e sempre gostei de tomar banho com água dormida, inclusive. O banho da manhã, que a água bate, a preguiça sai correndo do corpo da gente com tudo. Eu cada vez menos tenho esse prazer no banho com a água. Sempre procuro agora uma aguinha morna, mais reconfortante. Tá? Mas assim, que fique claro que essas percepções de características da água relacionada ao órgão do sentido estão dentro desses parâmetros organolépticos que são um capítulo à parte das características de potabilidade da água. Geralmente não chegam a descartar o uso de uma água, mas podem criar uma determinada repulsa. Do ponto assim, você vai tomar uma água
que dentro dos padrões de potabilidade está ok, mas ela está apresentando uma certa turbidez. Mesmo assim, essa água está ok dentro dos padrões de potabilidade. Você tem no fundo do quintal um poço Amazonas que você retira uma água, aquela água está límpida, cristalina, não tem nenhum problema de turbidez, mas esse mais pode estar sendo contaminada por uma fonte de poluição fecal, por exemplo, uma fossa negra, um sumidouro de uma fossa séptica. A porosidade do terreno vai fazendo a filtragem dessas águas até ela chegar no poço. Mas ela filtra esses elementos que poderiam dar turbidez para essa água. Não necessariamente filtra os micro-organismos presentes. Então, essa água poderia estar límpida, mais agradável do ponto de vista organoléptico, em contrapartida a outra que estava com determinada turbidez, mas não apresentava micro-organismo. A pessoa leiga, desavidada, muitas vezes vai preferir essa água cristalina. Perfeito? Está entendido? Então, essas características organolépticas não necessariamente recomendam o desuso da água, mas podem causar uma certa confusão nas pessoas leigas e, de repente, elas deixam de utilizar uma água que está garantida do ponto de vista sanitário e passam a utilizar uma outra água, digamos, bonitinha, mais ordinária. Parafraseando o filme que eu assisti ontem, né? Revi. Ok. Então, vamos ver. A gente estava estudando aqui, estava dizendo aqui, dessas características de potabilidade. Muitas espécies de micro-organismos de vida livre devem ser combatidas, porque elas podem causar interferências nessas águas. Algumas são interferências diretas, que são aquelas que produzem cor, odor, sabor, podem provocar toxidez, podem provocar turbidez, e algumas indiretas. Essas indiretas você não vai estar talvez dentro desses padrões de potabilidade, mas eles podem causar algumas dificuldades para o sistema de tratamento, tanto na filtração, na coagulação, na decantação. Tá? Deixa eu colocar uma outra situação aqui, por exemplo, dentro dessas dificuldades indiretas. Água subterrânea, é muito comum na nossa região a gente retirar a água subterrânea e ela vir com cloretos, com algum componente salino de Sach, né? Que provocam, por exemplo, dureza na água. Cálcio e magnésio, por exemplo. Do ponto de vista da potabilidade, não teria grande significado. Mas essas águas, elas podem ser incrustantes ou corrosivas. Tá? Se ela é incrustante, ela pode ir reduzindo paulatinamente a seção dos condutos por onde essa água caminha, provocando um estreitamento, uma perda de vazão. Tá? Ou elas podem ser corrosivas, e sendo corrosivas, elas podem, com o período longo de vida de utilização desses condutos, elas podem ir corroendo, né? Provocando fissuras, perdas no sistema. Tá? Ou um caso mais grave para a nossa região aqui é que, por exemplo, como a gente tem um lençol freático muito aflorado, o que eu quero dizer com isso?
o lençol freático está muito próximo da superfície e nossa tubulação ela é enterrada, em determinados momentos é possível que essa tubulação fique afogada. A gente está trabalhando com conduto forçado. Essas águas de fora não entram no conduto, mas é possível que tenha uma interrupção de abastecimento. Nessa interrupção de abastecimento, você cria uma subpressão nessas tubulações. Então, elas chupam essas águas para dentro da tubulação, podendo provocar a contaminação dessas águas. Ok? Então, essas são algumas dificuldades, algumas interferências diretas ou indiretas nessas águas de abastecimento que podem causar algum desajuste nos padrões de potabilidade. Uma outra situação que eu quero lembrar para vocês aqui. Quem já viu essas normativas de padrões de potabilidade, tudo, deve lembrar que a gente tem sempre assim, duas colunas. Uma que são os desejáveis e os toleráveis. Tá? Então, os desejáveis é aquilo que você deveria perseguir dentro de uma estação de tratamento para alcançar aqueles parâmetros. E os toleráveis é porque, admitindo, de certa forma, que aqueles parâmetros são muito difíceis de serem alcançados, você estabelece um parâmetro de tolerância. Por exemplo, você estabelece, digamos, vou chutar um valor aqui, 5 unidades de cor como padrão, como o parâmetro recomendado para uma água. Mas, de repente, essa água, por exemplo, a água do Rio Negro, no caso do Amazonas, você remover a cor nessa água para chegar nesse parâmetro recomendado, custa muito, encarece demais o processo de tratamento. Mas você tolera, está recomendando 5, você tolera de 4 a 6, por exemplo. Está entendido? Entendido. Bem, a gente está vendo hidrobiologia relacionados às águas de tratamento. Esses micro-organismos que a gente chamou a atenção para os patogênicos podem ser bactérias, fungos, vírus, algas, tá? Só relacionado à alga, a gente chama a atenção aqui de 2, 4, 6, 8, 10, 12 intervenções possíveis de algas em águas que a gente pretende usar como manancial para abastecimento. Ou em águas já definidas como manancial de abastecimento, como tem ocorrido agora, mais recentemente não. Isso já é um problema bem antigo nos lagos Bolônia e Água Preta. Tá? Então, essas algas podem causar sabor e odor. Sabor e odor são relacionadas aos órgãos do sentido, perfeito? Então, são características organolépticas, que não necessariamente condenam aquela água, mas causam má impressão. Tá? É muito comum, deixa eu ver aqui, que você vai retirar uma água do subsolo, faz o bombeamento de uma água do subsolo no seu poço em casa, e quando essa água entra em contato com o ar atmosférico, ela tem um odor desagradável. Não sei se vocês já presenciaram isso. Tá? São águas que
possui enxofre, por exemplo. É muito comum no subsolo da gente. Esse enxofre, quando entra em contato com o oxigênio da atmosfera, ele oxida e forma o gás sulfídrico. O gás sulfídrico tem um odor desagradável. Mas não é um odor, por exemplo, você pode tomar banho com essa água, porque você não vai ficar fedido como a água estava se apresentando. Tá? Isso vai tudo oxidar e vai volatilizar e vai se desprender para a atmosfera. Mas é desagradável e ninguém quer. Eu não vou tomar banho com essa água, eu vou ficar fedorento, eu vou sair daqui para namorar, eu vou chegar no cinema com esse cheiro. Tá entendendo? Não é o caso das algas, tá? Nessas águas subterrâneas. Eu só lembrei do problema da água subterrânea, dessas águas que têm esse odor característico, somente por serem subterrâneas mesmo e estar em contato com a crosta terrestre, incorporar enxofre. As algas também podem causar entupimentos dos filtros de areia. O filtro de areia, quem trabalha com a engenharia sanitária tem uma regrazinha, tem uma lei assim que a gente usa muito de brincadeira, que é assim: eu tenho duas certezas na minha vida. Uma é que um dia eu vou morrer e outra é que o meu filtro vai entupir. Não tenha dúvida. Quanto mais tarde você morrer, melhor. Quanto mais tarde o seu filtro entupir, melhor. Tá? Mas ele vai entupir. Se você não fizer nenhuma intervenção, lógico, né? Uma estação de tratamento de água tem, sei lá, 8, 10, 12, 16, sempre um número par de filtros. Tá? E a vazão total de abastecimento é dividida por esses 6, 8, 10, 12, 16, qual seja lá, para cada filtro. Então, você tem 12 filtros, a sua vazão é 12 litros, vai entrar 1 litro em cada filtro, lá no final vai sair, vamos somar, vai dar 12 de novo. Tá entendendo? De tal forma que esse filtro, com o passar do tempo, ele vai entupir. Então, você, na operação da sua estação de tratamento, você já prevê a retirada de operação de um filtro ou dois em determinado momento para limpeza. Isso cria uma situação de instabilidade na estação. Tá? Mesmo isso sendo programado, é um custo maior porque você tem que reservar uma quantidade de água para, em contrafluxo, lavar esse leito filtrante. Então, colocar assim, um aborrecimento que você vai ter na sua estação de tratamento. Isso é um problema da presença de micro-organismos nessas águas que a gente está querendo destacar. A gente está vendo só os relacionados a algas. As algas podem causar sabor e odor, elas podem provocar o entupimento de filtros. Essas algas são indicadoras de poluição. Aí eu estou chamando a atenção para a figura 1, dá para ver? Então você tem um curso d'água numa área bastante antropizada, né? Você tem uma área ali na margem superior aí desse curso d'água, uma área urbanizada com alguns prédios, casas, edifícios, né? E você está vendo uma concentração, uma nuvem de algas desenvolvidas nesse curso d'água também. Então, essas algas que estão presentes ali, elas podem ser indicadoras de poluição dessas águas, como elas também podem ser indicadoras de águas limpas. O pessoal da hidrobiologia tem um catálogo, um fichário,
com essas algas e com as suas prevalência de ambiente, de tal forma que elas identificam essa alga e são capazes de dizer se elas se desenvolvem mais ou melhor em água limpa ou em água suja, ou em água poluída. Tá? De tal forma que essas algas podem ser indicadoras de poluição, mas elas podem ser também outras algas indicadoras de águas limpas. O que a gente usa mais como indicadora de poluição são as microcistes, tá? Que é o grande problema das águas de lagos, por exemplo, quando você tem poluição por matéria orgânica, por esgoto doméstico. Tá? Elas podem também dificultar a penetração da luz. Daí o cara diz, o que isso tem a ver? Penetração da luz, vamos lembrar de novo, penetração da luz tem a ver com fotossíntese, né? Então, se elas dificultam a presença da luz, você vai ter uma zona de penetração de luz diminuída da superfície a 10, 15, 20 centímetros de lâmina d'água. Dali para baixo, você dificulta a realização de fotossíntese. Isso pode provocar um desequilíbrio na concentração de oxigênio, por exemplo. Lembrando que o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, né? Fotossíntese é a utilização do gás carbônico para a produção de matéria orgânica. E como subproduto, eles produzem também oxigênio. Consumo de oxigênio, ADBO, quando em decomposição. Eles podem... Aqui não ficou bem claro. Essas algas podem entrar em decomposição, quer dizer, elas morrem, né? Elas têm um decaimento, elas têm um período de vida, digamos, até curto. Tá? Se elas se multiplicam em grande quantidade, elas também entram em colapso, elas morrem em grande quantidade e entram em decomposição, aumentando o consumo de oxigênio. Por quê? Porque a matéria orgânica tende a se estabilizar, mas ela só se estabiliza por oxidação. Então, vai consumir oxigênio, vai aumentar a DBO desse curso d'água. Problema operacional aqui agora. Elas podem se fixar nas paredes dos reservatórios. Fixa na parede do reservatório é bom. É bom, mas elas se acumulam tanto e por ação, como é que a gente chama, rapaz? Pela força de cisalhamento, esse biofilme formado acaba sendo arrastado e essas águas, com essas algas, passam para o sistema do... Formação de lodo. Tá? Figura 2 aqui, a formação de lodo. Todo o material que você tenta ou que você retira da água, geralmente vai compor o lodo que decanta. Vamos lembrar aqui as fases do tratamento, tá? Você vai ter a mistura rápida, junto com a coagulação, depois você faz a flotação, depois você faz a decantação. Nessa decantação, todos os flocos que foram formados, eles vão ficar numa situação assim de repouso, com pequena velocidade, com velocidade até zero, para facilitar a decantação desses flocos formados. Esse material que vai para o fundo do decantador vai formar o lodo. Então, quanto mais algas, quanto mais organismos você vai removendo na estação de tratamento, mais lodo você vai formando nesse decantador e mais rápido você tira ele de operação para poder fazer a manutenção dele.
Aquele problema que eu tinha mostrado aqui na questão do entupimento dos filtros, pode ocorrer também com essa formação de lodo aqui. Podem produzir cor. Cor é sempre mais difícil de ser removida do que a turbidez. Eu estou comparando cor e turbidez, a gente vai ver mais adiante nas propriedades, tá? Que cor e turbidez eles são regidos mais ou menos pela mesma situação, tá? Só que um vai ser material particulado e outro vai ser material dissolvido. Mas depois a gente explica isso com mais detalhe. Eles podem provocar corrosão de estruturas, tanto de ferro quanto de concreto. Está aqui um exemplo de uma situação, aqui me parece que um decantador, tá? Ele seco, tá? E uma corrosão aí de concreto, provocado pela presença de algas. Algumas dessas algas podem ser tóxicas, e aí é um problema maior, tá? Porque não basta... Bem, bastaria se livrar delas, né, nessa estação de tratamento. Mas muitas delas têm o poder de formar esporos. E lá na frente a gente vai explicar. Esses esporos é uma forma de vida, de resistência, tá? Para deixar aquela situação, aquele momento de dificuldade passar e mais lá na frente ela volta para a sua vida ativa novamente. Tá? Por exemplo, você quer, aqui é um exemplo com bactéria, né? Você quer utilizar uma água e não está confiando muito nessa água, você ferve, ok? Ferve durante um tempo, depois espera, deixa ela resfriar, faz a aeração dessa água e bota nas garrafas, vai para a geladeira, essa coisa toda. É um sistema bem rudimentar de tratamento. Tem determinados organismos que, submetidos a essa dificuldade de temperatura, em vez de morrer, ela forma esporos. Espera a situação passar, depois que a situação passa, ela volta para a vida normal dela. E pode interferir também na coloração da água. Tá? Então, aqui, rapidinho, para um desses micro-organismos presentes no ambiente aquático e as consequências dela todinha para o sistema de abastecimento de água, tá? Texto. Esse texto aqui, deixa eu colocar para vocês. Toda vez que eu tenho uma observaçãozinha que eu acho que é importante, não que as outras não sejam, por isso que eu digo que vocês deviam imprimir esses capítulos de aula e ir fazendo algumas anotações que achassem interessante para aumentar esse conhecimento que a gente está tentando passar aí para vocês. Então, eu faço isso em forma de alguns textos. Ó, por exemplo, relacionado à alga, eu acho que isso aqui é interessante de vocês. Raramente cidades abastecidas com águas de rio apresentam problemas relacionados com algas em função da velocidade da corrente da água. Isso quer dizer o quê? Que águas correntes têm mais capacidade de diluição. Tá? Com mais capacidade de diluição, você, de certa forma, dilui o problema dessas concentrações de algas. De tal forma que, reduzida essas concentrações, elas já não apresentam
mais tanto problema para essas águas que a gente pretende, tá, abastecer a comunidade. Ao contrário de lagos, tá? Em águas dormentes, você não tem esse efeito de diluição. Muito pelo contrário. Vai chegando água poluída, vai chegando água poluída, vai chegando água poluída, isso vai se somando e vai concentrando o problema, tá? Então, em águas correntes, esse problema é diluído, em águas dormentes, esse problema é concentrado. Ok? Estamos relacionando ainda a questão alga, tá? Águas subterrâneas nunca contêm algas. Beleza. Isso é muito bom e a gente vai ver mais adiante essa questão relacionada com a, digamos, não presença de algas em águas subterrâneas. Deixa eu lembrar para vocês aqui como é que a gente simplificou essa história de cadeia alimentar em ambiente aquático. Para a gente, no ambiente aquático, produtor são algas. Tá? A alga faz na água o que os vegetais, o que as árvores fazem no ambiente terrestre. Ok? Então, eles são os produtores. Se eles são os produtores, eles são o princípio da cadeia trófica. Tá? Então, são eles que vão ser a base alimentar de toda a cadeia. Se na água subterrânea você não tem luz, tá? Ou tem uma radiação diminuta. E por filtração, você acaba removendo a matéria orgânica, então você não tem como desenvolver cadeias alimentares dentro das águas subterrâneas. Tá? Então, é conveniente, é lógico, a gente raciocinar que águas subterrâneas são mais livres de micro-organismos do que as águas superficiais. Tá? Pela ausência de luz, pela raridade de matéria orgânica para servir de alimento e pelo efeito da filtração das camadas da porosidade do terreno. Águas de lagos e represas são muito sujeitas a apresentar problemas, foi o que eu falei no primeiro instante. Então, águas de rio raramente apresentam problemas relacionados a algas, pelo efeito da diluição. As águas de lagos e represa, ao contrário, são muito sujeitas a apresentar problemas pelo poder de concentração que essas águas têm. Essas duas são relacionadas a águas superficiais, a 1 e a 3, e a 2 é relacionado com água subterrânea, e nas águas subterrâneas você muito pouco tem presença de cadeias alimentares, você muito pouco tem essa situação de tá bom? Bem, decorre disso tudo, da presença de algas, um fenômeno que a gente chama de eutrofização. Ora, o que é a eutrofização? Vamos ver o conceito daqui, depois eu faço algumas observações. Eutrofização é o enriquecimento de nutrientes de lagos, tá? Introdução de nutrientes minerais provenientes de forma natural ou antrópica.
As formas antrópicas seriam os esgotos das cidades, os resíduos industriais e os fertilizantes agrícolas, quando esse campo de cultura esteja aí próxima de um corpo hídrico, tá? Então, vê bem, assim, vamos enxergar esse processo de eutrofização de uma forma antrópica pelo despejo de esgoto. O esgoto, ele não necessariamente leva diretamente esses elementos nutrientes, minerais, tá? Num primeiro momento, mas leva matéria orgânica. A matéria orgânica precisa ser estabilizada, ok? Ela se estabiliza com oxidação, ok? O oxigênio oxida a matéria orgânica e devolve os elementos nutrientes que estavam naquelas moléculas, ok? Então, o carbono, que era orgânico, vira carbono inorgânico, CO2. O nitrogênio, que era orgânico, vai virar nitrato. O enxofre, que era orgânico, vai virar sulfato. O fósforo vai virar fosfato. Ok. Então, você não enriquece um corpo hídrico por esgotos domésticos diretamente de nutrientes. Eles primeiro chegam como matéria orgânica. E na estabilização dessa matéria orgânica, eles liberam os nutrientes. E desses nutrientes, a gente acaba provocando a eutrofização. Ok? Então, você vê que você parte primeiro de um processo que a gente chama de poluição orgânica, e com o envelhecimento, chega na poluição mineral, nessa eutrofização. A eutrofização é característico, então, de um ambiente, digamos, envelhecido. Um lago recém-formado, ele não é eutrófico, tá? Ele só vai se tornar eutrofizado com o passar do tempo, quando essa matéria orgânica vai se estabilizando no corpo hídrico. Se esse corpo está em movimento, se você usa um ponto, está em movimento, um rio, por exemplo, tá? Um rio, aí você, nesse ponto onde você lança um esgoto sanitário, você chama de ponto zero. No afastamento desse corpo hídrico, se você for medindo as formas de nitrogênio, você identifica se a poluição é recente ou é remota. Ok? Então, quanto mais nitrogênio orgânico você identifica, mais próximo do lançamento da fonte poluidora você está. Ok? Mas esse nitrogênio vai se estabilizando. Ele vai a amônia, vai a nitrito, vai a nitrato. Quando você mede nitrogênio e encontra uma concentração grande de nitrato, isso quer dizer que a sua poluição é antiga, que você está remotamente distante do ponto de poluição. Não do ponto de poluição, do ponto causador da poluição. Ok? Então, isso é uma coisa interessante de você observar também. Quando você faz amostras num corpo hídrico e dá concentração bastante grande de nitrato, quer dizer que essa poluição é antiga, já faz tempo que esse material está ali, que ele está... Porque se fosse uma poluição mais fresca, aquele nitrogênio ia aparecer na forma de nitrogênio orgânico e não de sais minerais de nitrato. Ok? Bem, isso que a gente viu até aqui, olha, foi o relacionamento da hidrobiologia com o tratamento de água. Existe também a relação dessa hidrobiologia com a poluição da água.
E tem algumas situações aqui que eu quero chamar atenção. Potabilidade. Isso aqui, algumas vezes vai aparecer coisas que a gente já falou, tá? Água pura é indesejável para fins de abastecimento público. É insípida quando não contém gás carbônico e oxigênio livre. Teores de iodo e flúor são recomendados, no caso, para o tratamento do bócio e da cárie dentária. Você vê que até na água tratada, quando a água passa por o processo todinho de remoção dos inconvenientes, você acrescenta alguns compostos para uma outra necessidade. Já para fazer frente a um problema, por exemplo, de combate à cárie dentária, você recomenda a utilização de flúor na água pronta já, na água já pronta para consumo. A água, depois que passa pelo processo de tratamento todinho, que você retirou, adequou, depois disso tudinho, você acrescenta flúor. Ok? Isso vem reforçar essa afirmação aqui, quando a gente diz que a água pura é indesejável para o fim de abastecimento público. Você pode acrescentar também iodo, e esse iodo tem como finalidade combater uma doença lá, que é chamada de bócio. A questão da água pura, indesejável para fins de abastecimento público. Essa água pura é insípida. Tá? Ela não tem um paladar agradável do ponto de vista organoléptico. Isso é simples de você constatar. Bote uma água para ferver, depois deixe ela resfriar e procurem, ela fria, lógico, procurem beber essa água. Você vai ter essa mesma sensação que eu vou dizer agora. Essa água está sem gosto, ela está com gosto ruim. Na realidade, ela não está com gosto ruim, ela está insípida. Ela perdeu os gases que dão palatabilidade para essa água, principalmente gás carbônico e oxigênio. Depois de você ferver a água, a primeira ação que você faz é procurar dar como se diz, um turbilhonamento nessa água. Você troca de recipiente 2 ou 3 vezes, você agita essa água para ela entrar em contato com o ar atmosférico. Na realidade, essas são umas medidas que você faz para que essa água entre em contato com o ar atmosférico e, nesse contato, ela readquira concentrações desejáveis de gás carbônico e de oxigênio. Aí sim, essa água está pronta para você colocar no pote, no caso do interior, ou colocar nas garrafas, para ir para a geladeira, para você beber mais adiante. Ok? Então, que fique claro que a gente, quando procura uma água para fins de abastecimento público, esse conceito de poluição passa a ser relativo. Aliás, o conceito de poluição é relativo. Depois a gente aqui vai... Deixa eu ver se a gente tem... Bem no finzinho a gente tem poluição da água. Tá? Porque, só para voltar ainda para o primeiro item, o que a gente procura são padrões de potabilidade. Tá? E nesses padrões de potabilidade, a água pura não é perseguida. Tá? Deixa eu voltar aqui para o item... para o item aqui no fim. 1, 2, 3, o quarto item desse slide, que é a questão da poluição da água. E aqui era bom que vocês tivessem... bem, muito provavelmente já tem. Esse conceito de água poluída e água contaminada, que não são necessariamente os mesmos. Tá? Então, uma água é poluída.
Água poluída é aquela que sofreu alguma alteração de natureza física, química, biológica ou de regime hidrológico, tá? Regime hidrológico, por exemplo, você faz um barramento numa água, reduz a capacidade de vazão. Isso é uma situação de poluição dessa água, tá? Uma natureza física, químico-biológica alterada. Por exemplo, você tem um corpo hídrico de água límpida, mas naquela região teve 2 dias de chuva torrencial. Então, nesse momento, impurezas das margens do solo adjacente acabam sendo carreados para dentro dessas águas e a sua condição de transparência fica prejudicada. Está entendendo? Isso é uma situação de poluição. Foi uma poluição natural, mas foi. Essa poluição pode ser gerada por uma ação antrópica também. Então, assim, para ficar claro, é poluição toda a alteração de natureza física, química, biológica ou de regime hidrológico que a gente produz nessa água. Que a gente produz, vírgula, né? Produzida nessa água, por ação antrópica ou natural. Contaminação, a gente não tem esse conceito aqui. Mas a contaminação se dá quando essas alterações são devidas à presença de micro-organismos patogênicos e ou de substâncias químicas em concentração elevada que possam provocar doença no ser humano. Então, veja bem, a poluição está relacionada mais a um determinado momento, a uma determinada alteração, e contaminação está relacionada diretamente à questão da saúde. Tá? Se essa alteração se dá por micro-organismos, você tem as doenças de veiculação hídrica. Ok? Se esse risco à saúde se dá pela presença de substâncias químicas em concentração elevada, a gente tem as doenças de origem hídrica. Gente, a minha bateria vai acabar. Só um minutinho aí que eu vou aqui rapidinho colocar na tomada. Pronto. Ainda bem que eu vi antes. Ok. Então, está feita a diferenciação entre água poluída, água contaminada. Tá? Por exemplo, o cólera, que é transmitido por um micro-organismo que tem vida aquática num determinado momento, é uma doença de veiculação hídrica. Correto? Uma doença aqui relacionada à concentração de substâncias químicas, não me ocorreu nenhuma agora. Mas, assim, já ouviram falar do mal de Minamata? Mal de Minamata relaciona algumas doenças à presença de mercúrio. Tá? Mal de Minamata, porque isso foi identificado primeiramente no Japão, em Minamata.
Mas é muito comum nas águas de mineração aqui como é que se diz? De garimpo, né? Para você retirar ou separar o ouro das impurezas, você usar um processo que é chamado de metilação. Então, você usa o metilmercúrio reage com, com com essas impurezas, tá? E o que sobra é o ouro. Tá? Então, você faz um peneiramento, separa e tal, e essas impurezas, com o metilmercúrio, você devolve para a água, e essa água vai se enriquecendo de mercúrio. Tá? Essa concentração não é imediatamente identificada, mas ela tem efeito cumulativo, ela vai se acumulando no organismo, tá? E acaba prejudicando o ser humano. Tá? Ela entra mais fácil, esse metilmercúrio, ele entra mais fácil na cadeia alimentar através dos peixes miúdo, peixe graúdo, e esses peixes graúdos são pescados, são introduzidos na alimentação do ser humano. Esse problema vai se multiplicando, né? Até que causa uma doença. Então, essas são doenças de origem hídrica. Ela é provocada pela concentração de substância química, por substâncias químicas em concentração superior ao tolerado pelo organismo do ser humano. Não sei se eu compliquei, mas quero que fique claro o conceito de poluição e de contaminação da água. Beleza? Poluição é um termo mais amplo. Tá? A água poluída não está necessariamente contaminada. Toda água contaminada está necessariamente poluída. A água só é contaminada quando ela causa ou pode causar algum dano à saúde do ser humano. Por micro-organismos ou por compostos químicos. Ok? Voltar aqui para o parâmetro, para o item 2, tá? Potabilidade, qualidade e transmissão de doenças. Água da fonte, cristalina, água de rio, turva. Características estéticas, micro-organismos patogênicos. Bem, isso de certa forma a gente falou um momento atrás, tá? A questão de uma água cristalina ter um aspecto estético mais agradável e, de certa forma, não ser garantia da ausência de organismos patogênicos. Tá? Logicamente que cria mais repulsa uma água turva, quer dizer, uma água com elevada turbidez, do que uma água cristalina. Mas sem uma análise mais pormenorizada, tá? A gente não consegue saber qual é que está em melhor ou pior qualidade. Tem que ter cuidado com isso, tá? Doenças são originadas por micro-organismos que são levados às águas pelos dejetos de pessoas portadoras de doenças. Também já falamos disso, tá? Só lembrando que a gente, quando tem uma situação dessa, de água contaminada por dejetos fecais, por exemplo, a gente não procura o agente, o micro-organismo causador da doença. A gente procura identificá-lo presuntivamente pelos testes de colimetria. Ok? Então, faz-se um teste de colimetria, identificou-se que nessa água tem tantos coliformes por 100 ml. Essa água está contaminada, está poluída por esgoto fecal.
Então, ela muito provavelmente tem micro-organismos patogênicos. Não use. Ou então, vamos tratar, vamos remover esse inconveniente. Ok? Bem, eu fiz aqui, finalizando aqui, eu fiz os conceitos de poluição e de contaminação da água, tá? Aí vou aqui fazer só alguns exemplos de poluição. Eu, de certa forma, já devo ter falado. Elevação de temperatura de um curso d'água pelo lançamento de águas de refrigeração de máquinas térmicas. Uma poluição, evidentemente, por águas residuárias industriais. De vez em quando eu vou lançar uma coisinha dessa, tá, gente? Porque eu trabalho mais com tratamento de águas residuárias industriais. Então, vê bem, um efluente aquecido lançado num curso d'água vai causar um determinado desequilíbrio naquele momento, vai provocar a elevação dessas águas do corpo receptor, causa um desajuste, tá? Isso é momentâneo, vai passar. É um exemplo de poluição, tá? Essas águas não vão estar necessariamente contaminadas. Lançamento de matéria orgânica através de despejos sanitários e ou industriais. Mais uma ação antrópica, o esgoto de uma estação de tratamento, por exemplo, está sendo lançado no corpo receptor, no corpo hídrico. Logicamente que isso aí vai causar um desarranjo completo no momento do encontro dessas águas, do efluente e do corpo hídrico. Problema característico de poluição da água, não necessariamente, mas pode ser que ocorra também contaminação. Tá? Existe uma situação que o hidrobiólogo gosta muito para diferenciar um ambiente aquático poluído e um ambiente aquático não poluído. Por exemplo, a água de um corpo hídrico poluído, ela apresenta muitos indivíduos de poucas espécies. Deixa eu fazer a outra situação, depois a gente explica. A água não poluída geralmente tem poucos indivíduos, porém bastante diversificados. Então aqui, antes da gente ver a figurinha, água poluída tem poucas espécies e essas poucas espécies são representadas por muitos indivíduos dessas poucas espécies. A água não poluída, ela é bastante diversificada. Diversidade de espécies é característico de água não poluída, tá? Sendo que essas espécies bastante representadas ali têm poucos indivíduos. Porque você cria uma competição, você cria uma situação de ambiente estável e aí começa a agir predador, tá? Presa, predador e tal, que vai regular a população desses indivíduos no ambiente. Então, que fique claro, vamos uma água não poluída. Se você trouxer uma amostra de água não poluída para dentro de um laboratório e for fazer a observação, você vai identificar várias espécies diferentes dentro dessa água poluída, com o número de indivíduos de cada uma dessas espécies bastante reduzidos, ou equilibrado, eu diria. Quando a água fica poluída, essas muitas espécies se reduzem para pequenas, para poucas espécies. Por quê? Só vão ficar ali os organismos adaptados, os organismos mais robustos, adaptados àquela condição de água poluída. Em compensação, essas poucas espécies vão ter elevado número de indivíduos, porque não vai mais haver
grande concorrência entre essas espécies, só ficaram os fortes. Os fortes não vão se enfrentar, tá? Então, eles têm possibilidade de maior reprodução. Então, você tem um equilíbrio, você tem um número de indivíduos bastante grande dessas poucas espécies na água poluída. Professor, Oi? quando tem a introdução de uma nova espécie que não tem predador no ambiente e ela começa a prevalecer sobre os outros, isso é um tipo de poluição ou é só um É um desequilíbrio? tipo de poluição, mas essa aí geralmente é uma poluição antrópica, né? Isso aí é uma. Todo esse processo de poluição é antrópico. Mas vê bem, isso, como tu estás falando, é bem característico de uma situação que a gente, há uns 10, 15 anos, brigava muito, que eram as chamadas águas de lastro de embarcações, ok? Todo mundo entende dessa situação de água de lastro? O senhor pode explicar um pouco melhor? Não, a gente explica mais ou menos assim. A água de lastro é uma água colocada num reservatório de navio para dar mais estabilidade para ele. Tá? Logicamente que quando o navio está carregado, não teria necessidade dessa água. Mas se ele vem descarregado, você procura dar, é como se fosse um sobrepeso para provocar mais estabilidade nesse navio. Então, muitas vezes, por exemplo, vem um navio, vou chutar alguns lugares aqui, tá? Vem de Singapura para o Brasil. Eles utilizam essas águas de um corpo hídrico do oceano, do porto onde eles estão utilizando, para abastecer esse reservatório, que vai servir de lastro. Quando eles chegam no Brasil, que eles vão carregar, por exemplo, vão levar os produtos para lá, eles já não necessitam tanto dessas águas. Então, elas despejam essas águas nos portos daqui. O que é que aconteceu? Você muito provavelmente trouxe uma quantidade bastante grande de fauna e flora que não eram característicos dessa região aqui, causando muitas vezes um desequilíbrio ecológico. Ok? Entendi, Pode professor. cair nessa situação que você está colocando aqui. Se você traz uma espécie resistente que ele não vai ter contrapartida natural para combatê-lo, ele certamente vai se proliferar, ele vai se reproduzir, ele vai até chegar numa situação que ele seja o fanchão do pedaço. Tá? Eu sou o bonzão, eu sou o escrotão, eu sou o fodão, ninguém mexe comigo. Tá entendendo? Entendi, professor. Obrigada. Essa situação, você vê em poluição ou desequilíbrios ecológicos, tem várias situações dessa, tá? Teve uma situação de lebres que foram introduzidas num determinado... Era caça. O inglês tem muito disso, né? De fazer caça, sai aquele pessoal todinho. Então, eles tinham esse negócio meio regulamentado e acabaram levando coelhos, que não era um animal característico da região. Coelho é um bichinho meio desesperado para se reproduzir, né? Rapidinho. Moral da história. Matava-se menos coelho do que o que era introduzido naturalmente, e o coelho não tinha naquela região um predador natural. Isso ia ser predado pela ação dos caçadores. Se multiplicou de forma tão exagerada a quantidade de coelhos, daí ele come a vegetação, né? Bem, é um desequilíbrio ecológico mais ou menos dentro dessa mesma linha que você colocou aí. Tá? Mas assim,
Você chegou num curso d'água, eu quero esse curso d'água me parece interessante do ponto de vista do abastecimento d'água. Bora ver a situação deles em termos de hidrobiologia. Tira uma amostra, leva para o laboratório. Aí você vai contar o número de espécies. Vai identificando a espécie, você identificou lá 100, 200 espécies. Pô, esse curso d'água é bastante diversificado em termos de espécie. O número de indivíduos relativamente pequeno, eu estou diante de uma água não poluída, de uma água muito pouco agredida do ponto de vista da poluição. Ao mesmo tempo, você também tinha uma outra água que estava pretendendo utilizar e tal, você faz uma amostra, leva, você identificou 5, 10 espécies. Em contrapartida, a outra tinha 100. Quer dizer, você tem um número de espécies bastante reduzido nessa água aqui, nessa segunda água. Então, isso é característico de um ambiente poluído. Tá? Que fique claro, a diversidade de espécies é característico de águas não poluídas. Tá? E aqui eu já falei, poluição hídrica e contaminação, eu já fiz a diferenciação. Tá? A contaminação está associada à presença de substâncias químicas e ou micro-organismos causadores de doença. Os dois podem ocorrer concomitantemente, ou um ou outro pode estar ocorrendo. Já caracteriza a contaminação. Tá bom? Vou parar aqui, gente. Tá ok, professor. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. A gente podia até levar mais, mas eu estou meio cansado, eu estou meio no calor aqui, estou sem água nem para dar um golinho aqui e ajeitar a garganta. Ok, gente. Deixa eu dar um aviso aqui para vocês. Amanhã eu vou a Paragominas. O prefeito de Paragominas me convidou para uma... Bem, ele quer um parecer a respeito de uma estação de tratamento de esgoto que o antecessor deixou lá para eles operarem, mas a coisa, diz ele, não está funcionando. Ele não procurou a universidade, ele me procurou porque nós fomos amigos de moleque, né? Ele fez medicina, eu fiz engenharia e tal, mas mantemos, apesar de divergências políticas e tal. Verdade é que amanhã eu viajo para lá e está prevista a minha volta para o início da tarde de domingo. Tá? Caso ocorra algum contratempo, eu aviso no grupo para vocês. Tá? Diferente da outra semana. Outra semana eu vou gozar um fim de semana